Bom dia, bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. E o Pão Nosso deste dia de hoje traz para nós o sermão que Jesus inicia no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E esse sermão é chamado o Sermão da Comunidade, o Sermão da Igreja. E a grande pergunta que é feita a Jesus na comunidade, na igreja: quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é que está acima de todos? E a resposta de Jesus, como sempre, não é falando, mas é com gestos. Jesus então chama as crianças para o meio deles e diz que quem quiser ser grande precisa se converter e se tornar como uma criança. Se tornar como uma criança, é claro que não contemplamos aqui a ingenuidade e etc. Mas se tornar como criança significa tornar pequeno, porque o reino dos céus é dos pequenos. O reino dos céus é como que aqueles que tomam cuidado de uma criança. Então uma criança normalmente ela necessita de cuidados. E se uma criança não consegue sobreviver sem o pai, sem a mãe, nos cuidados dos outros, assim é na comunidade. Na comunidade, então, um precisa estar disposto a cuidar do outro do jeito que se cuida de uma criança, a ter atenção com o outro do jeito que se tem atenção com uma criança. Então é justamente quem se faz pequeno, quem se torna como uma delas e precisa ser cuidado e encontra quem cuide, né? Esse se torna grande no reino dos céus, porque muitas vezes a arrogância, a prepotência que leva a gente a imaginar que não precisa e não quer os cuidados de ninguém, e então mostra uma pessoa não humilde. E a humildade de entender que eu preciso do outro assim como o outro precisa de mim. Como a criança não sobrevive sem alguém que dela tome cuidado, nós também não conseguimos viver bem se não tomarmos cuidado do outro e não tivermos alguém que tome esse cuidado com a gente. Então é como cuidar de uma ovelha frágil. Ele se refere então no Evangelho, cuidar de uma ovelha que em tudo ela tem a sua fragilidade. Então a liturgia deste dia de hoje, desta terça-feira, mostra para nós a vocação lembrada nesta semana, a vocação ao sacerdócio, a vocação ministerial, ministério sacerdotal, como uma forma de cuidar, proteger, amar, venerar, principalmente as mais frágeis e, é claro que, sem esquecer as demais. Então, por isso, queremos neste dia de hoje rezar e agradecer a Deus por aqueles que cuidam de nós e rezarmos e agradecermos a Deus por aqueles que Ele coloca no nosso caminho para que nós possamos deles também tomar cuidado e um cuidado, repito, tão especial, com tamanha dedicação, como se estivesse cuidando de uma criança. Tenhamos todos uma ótima e abençoada terça-feira.